Ai, meu Deus. Olá, sejam bem-vindos, pessoal, à nossa segunda aula aqui, nossa segunda catequese, beleza? Eu tô só ajeitando aqui para tentar falar no grupo lá do Telegram que eu esqueci. Mas sejam bem-vindos, quem tiver interesse no tema de hoje, fique. Hoje a gente vai falar de uma coisa chamada o esquecimento de Deus. As causas pela qual o homem pode esquecer-se de Deus, abandoná-lo, não querer buscá-lo. Todo mundo aqui já teve contato, talvez, com alguém que seja ateu, ou que aquilo que nós entendemos por Deus, realidade divina, não tenha se manifestado, ou não tenha havido interesse destas pessoas quanto a este tema, quanto a esta pessoa que é o próprio Deus, tá? Lembrando que nesse primeiro ponto do catecismo a gente está falando de Deus como Criador, de forma genérica. A gente não está falando ainda da questão da aderência a um corpo doutrinário da fé, que seria algo que vamos falar depois, tá? Agora é aquela experiência primordial, tá? Que todo ser humano tem e é capaz a respeito da existência de Deus. Então, vão chegando aqui, eu vou só digitar aqui no grupo do Telegram, tá? Para chamar a galera, vão chegando, se aproximem, chamem seus amigos, beleza? E é isso, tá? Mas hoje são só 2 parágrafos, como eu falei. O objetivo dessas catequeses aqui não é fazer nada, nossa, muito elaboradão, muito, nossa, vamos ficar um tempão aqui falando, nananã. Mas é possibilitar que a gente pegue alguns trechos que tem no catecismo que são muito enriquecedores, beleza? E que nos dê a capacidade de aprofundar algumas coisas que são esquecidas, né? Algumas questões que são esquecidas, que são deixadas de lado, tá? Eu tô sempre tripé, por isso que aqui tá movimentando muito, tá? Eu tô movimentando bastante, tô tentando pegar um ângulo bem legal. E eu tava abrindo o catecismo aqui para ele ficar à minha vista, beleza? Então é isso. Na antiga aula, na aula de ontem, na verdade, de ontem não, da semana passada, a gente falou que o homem é capaz de Deus, que o homem na verdade é um ser religioso, que mesmo aquilo que a gente entende como ateísmo, na verdade, tá, pode ser transposto para uma concepção de uma religião, sei lá, civil, secular, política, né? Embora muitos filósofos e até pensadores, historiadores não gostem de utilizar esse termo, porque o fato de você transpor para a realidade, para a imanência, né? Realidades que são próprias do transcendente, tá? Já descaracteriza aquilo como não sendo uma religião, né? Ou seja, a religião ela tem esse aspecto de transcendência, de elevação dos dons da natureza para um outro patamar, né? Então a gente falou a respeito disso, a gente falou da primeira sessão do Eu Creio, foi 26, 27, 28, tá? Acho que eu falei um pouquinho do 29, mas eu resolvi tratá-lo novamente, porque a gente pode pegar aqui umas coisas bem interessantes e entender um pouco mais. Até mesmo porque, e o objetivo também dessa aula aqui, é a gente entender, tá? Algumas realidades que a gente vivencia. Porque foi como eu estava falando para quem chegou aqui agora, no comecinho, tá? A gente sempre lida com pessoas assim, que não tem nenhum tipo de crença, de fé, né? E a maioria das pessoas não sabem como lidar com isso. Eu já tive contato com muitas pessoas e elas não sabiam resolver essa questão, preferiam, sei lá, às vezes tem até uma ação reativa, né, com relação a essas pessoas que têm esse tipo de descrença, né? Ah, é ateu, não sei o que, parará. Claro, tem aqueles que não. Tem pessoas e pessoas, né? Tem aqueles ateus também que são. Né, que pegam no pé mesmo e de fato não tem como você manter paciência ou proximidade. Mas às vezes é aquela pessoa que, sei lá, é indiferente, né? Indiferente à existência divina, à religião, né? Enfim. Meu padrinho aí falando até sem o fone, não vai assistir. Você perde, filho. Você perde, né? Então é isso, né? Então a gente sempre tem contato com pessoas assim, sempre temos contatos com pessoas que
apresentam para nós esse problema e a gente vai entender que o problema não é tão simples. Não é só uma questão de, fulano não crê porque não crê. Existem realidades mais profundas a respeito disso e é interessante a gente refletir sobre isso, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu só fazer uma breve oração, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Vamos lá então para o nosso trecho, tá? É o trecho 29 do próprio Catecismo. É uma dica até para quem está lendo, estudando o Catecismo, está meio perdido, certo? Sempre que você olhar o trecho, eu vou virar aqui, até para aproveitar que eu tô sem, como é, meu Deus? Eu tô sem tripé, eu tenho mais mobilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Mas olha só, tá vendo? Aqui tem um trecho 29, tá? Tá vendo aqui embaixo ele referencia 2123, 2128? Sempre que você se deparar com isso, você pode ler, você pula para esse trecho aqui que ele tá falando, beleza? E aí você vai lá, dá uma lida nesses trechos, que você vai ver que ele vai aprofundar muito mais esse tema que está escrito aqui, certo? Então, toda vez no catecismo você encontrar isso, você pode fazer isso. É uma forma boa de você estudar, de você aprender melhor a respeito, né, quando você estiver estudando, né, esse catecismo aqui especificamente, certo? Então é isso, tá? Vamos para o número 29. O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, ó. Ele estava falando antes sobre a unidade íntima e vital com Deus, ela pode ser ela é uma realidade da vida humana, do ser humano, tá? Não é que é uma ideia, um pensamento, ou seja lá o que for, entendeu? O Breno tá falando que o Instagram não notificou. Pessoal, olha assim, meu perfil pessoal dificilmente faço live, dificilmente posto alguma coisa. Eu movimento muito mais stories. Então, se vocês quiserem ativar as notificações para quando as lives forem realizadas, vocês estiverem participando, ativa, entendeu? É muito, muito difícil eu fazer muitos movimentos e vocês não vão ficar tendo notificação do seu celular toda hora. Eu entendo até que na página o pessoal não faz isso porque a página é bem movimentada, então pode ocasionar de fato esse inconveniente, mas aqui acho muito difícil, então é isso. Pedro, boa noite, Pedro. Não perdeu nada, tá? Só uma explicação breve e prévia da aula anterior e do propósito desse curso novamente, tá? Então vamos lá. No número 29, né, no número 28, na verdade, estava falando dessa unidade, dessa união íntima do homem com Deus. E como ela, de fato, é uma realidade. Ela não depende do pensamento do homem em si. Ela não depende nem que o homem acredite nela. Ela acontece, ela existe, tá? É a mesma coisa você pensar assim, olha, para uma árvore existir, ela não depende do homem pensar nela ou saber que ela existe. Ou pense também no fundo do mar. No fundo do oceano, tem lugares que não foram explorados pelo homem, que não é possível ser explorado pelo homem, pelo menos até o momento com o nosso grau de tecnologia, certo? Então, lá tem animais, lá tem plantas que são próprias daquela região, entende? O fato da gente saber ou não saber a respeito dessas plantas, desses animais, não impede, na verdade, que eles existam, né? Então aqueles animais que estão lá no fundo do oceano e que nós não conhecemos eles, nós não sabemos eles, nós não sabemos nem o nome deles, nem a forma, nem a aparência, nada, não impede que eles existam, certo? Eles existem independentemente da minha capacidade de crença ou assentimento na existência deles, certo? Essa realidade é a mesma coisa com a realidade da união entre o homem e Deus. Então, a unidade entre o homem e Deus, ela existe independentemente daquela pessoa aceitá-la ou não, tá? Aliás, eu estava lendo até Santo Agostinho agora, e Santo Agostinho estava falando sobre isso, ele falando, olha, ele estava falando assim, sobre a questão do pecado. O cara ele pode estar imerso num pecado mortal, tá? Num pecado grave. Mas a alma dele, ainda assim, é mais nobre do que a coisa mais nobre que existe na Terra. A coisa mais nobre, materialmente falando, que exista. Que, no caso, ele diz, né? E acredito que seja assim também, que é a respeito da luz do sol. Ele fala, olha, a luz, né? A luz do sol, a luz solar, é aquilo que é de mais nobre enquanto matéria, certo?
na realidade, dentro da criação, tá? E, em certo sentido, certo? Mesmo a alma mais pecadora, a alma mais chafurdada na lama do pecado, ainda assim essa alma tem mais dignidade e nobreza do que a luz do sol. Porque o que acontece? O que define a dignidade das coisas é a sua natureza, a sua essência. E não o que as pessoas fazem com essas coisas. Tá? Inclusive, a reprovação com relação ao pecador vem porque ele diminui a glória de Deus da criação. Porque, olha só, Deus fez as coisas para que a sua glória fosse manifestada. E quando o pecador as utiliza de forma incorreta, ele está simplesmente diminuindo a glória dessas coisas. Tá? Então, no caso, o que acontece aqui é que essa unidade que a gente estava falando antes, essa intimidade do homem com Deus, tá? Ela pode ser, veja, olha as palavras que o catecismo usa. E aí vocês vão entender porque que eu estou pegando tão pequenos trechos, bem devagar. Porque ele fala, pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Ele não diz que essa não existe. Não existe essa união vital e íntima do homem com Deus. Ele diz o seguinte, olha, ela existe. Só que a mudança, a diferença que ocorre aqui é que o homem pode se esquecer disso. O homem pode ignorar isso. O homem pode rejeitar isso. Tá? Então é uma realidade patente. Isso aqui, inclusive, é bom vocês terem noção disso, porque isso é um argumento que você pode usar para os seus amigos que são ateus ou agnósticos que têm algum tipo de abertura para conversar a respeito desses temas. Tá? É uma coisa que vai fazer ele ficar encasquetado. Vai fazer ele ficar assim, caramba, pode ser. Pode ser que eu esteja ignorando algo importante, vital e fundamental da minha existência, né? E esteja passando de lado esse ponto. Né? E é por isso também uma outra coisa que a gente fala sempre, olha, os exercícios de piedade, eles te dão a fé. Pode parecer contraditório, mas o ato de você, eu não tenho fé, aí você vai lá e pede a fé a Deus. Só esse ato já tem fé, já é uma fé em você. Por quê? Porque já há aquele reconhecimento, tá? De uma existência divina, de uma existência superior à sua. Certo? E naquele momento, naquele instante, ou seja, tempo e eternidade se encontram. De tal forma que só o ato de você pedir, de desejar, já faz você obter aquilo que você precisa. Então, a gente vê que o homem pode fazer isso, o homem pode ignorar. Mas quais são as origens dessa ignorância? Né? Não tem como você simplesmente achar que o cara é ateu pelo mesmo motivo, cara. Não tem como, entendeu? Por quê? Pelo mesmo motivo que ninguém acredita em Deus, pela mesma situação. Uns vão ter uma conversão mais intelectual, outros vão ter uma conversão mais, sei lá, moral, outros vão ter uma conversão mais, sei lá, sentimental, entendeu? Claro, sabemos que todos devemos tender ao fim, não ficar presos nem à moral, nem ao sentimento, nem ao intelecto, mas buscar a união profunda com Deus. Essa é a finalidade de todo homem que crê, certo? Mas o que acontece é o seguinte, o ponto de partida nem sempre é o mesmo. Da mesma forma, a descrença também vai acontecer nesse nível. Então o catecismo vai elencar o seguinte, a gente vai falar de cada uma dessas de uma forma bem elaborada, tá? A primeira é a revolta contra o mal no mundo, tá? A segunda é a ignorância ou a indiferença religiosas. A terceira é as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. A quarta é o mau exemplo dos crentes. A quinta, correntes de pensamento hostis à religião. A sexta, a atitude do homem pecador que, por medo, esconde-se na presença de Deus e foge diante de seu chamado. Curiosamente, são 6 causas, né? Aquela famosa coincidência de protestante que gosta de falar do número 6666, né? O número do anticristo. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a revolta contra o mal no mundo. O que acontece com o sujeito? O que passa na cabeça do sujeito que, por enxergar o mal que há no mundo, resolve negar a Deus? É simples, tá? É que ele está desprovido de uma experiência do bem, né?
Ou seja, por que que o mal nubla a percepção que o sujeito pode ter de Deus? Porque ele acaba estreitando a visão do sujeito de tal forma que ele perde o acesso às realidades superiores. Ele perde o acesso à possibilidade de qualquer bem que existe na vida dele, ainda que todo dia ele encontre um bem. Ainda que todo dia, ao acordar, né, as coisas que o cercam são boas. Ele se alimenta de comidas geralmente boas, saborosas, né? Ele às vezes tem boas sensações a respeito do mundo. Um sol que queima um pouco a pele dele num dia frio, né? Um aconchego, certo? Só que acontece o seguinte, ele quer transpor, tá? Ele quer transpor para uma esfera superior, para uma esfera que ele não tem acesso, que ele não tem meios de ação, tá? Um problema como se fosse dele próprio. Olha, quando a gente fala de mal no mundo, o que é isso? Isso é uma abstração, cara. Não tem como você falar de mal no mundo e pensar, não, é assim, assim, assado, cozido. Não tem, entendeu? As causas de mal no mundo, de forma bem genérica, são muitas e variadas, e por diversos motivos. Inclusive, a maioria deles, se você parar bem para refletir, são humanos. Erros do próprio homem, que o homem comete contra si e contra o próximo, certo? Então, a forma de você sair disso, da pessoa sair disso, é ela sair da abstração, entendeu? Né? Sair da abstração do mal no mundo e pensar, olha, na minha existência, na minha vida pessoal concreta, tem males que se abatem sobre mim. Tem doenças, tem dificuldades, tem crises financeiras que você enfrenta, né? Às vezes, sei lá, um acidente. Isso de fato existe, isso não é negável. Agora acontece o seguinte, né? É que é o seguinte, o que o homem tem, tá? O que o homem tem enquanto bondade, ou seja, a existência que o homem possui, é algo muito superior a qualquer um desses males, entendeu? Você bota na balança, o que você acha melhor? Ser pobre ou não existir? Todo mundo fala, olha, eu prefiro ser pobre, porque existindo, eu tenho a possibilidade de deixar essa minha condição de pobreza. O que você vai preferir? Ser pobre, ser doente ou não existir? Bom, se eu existo, eu tenho a possibilidade de curar a minha doença, entendeu? Ou de aprender a conviver com ela. Qual é o caso de vários deficientes físicos, por exemplo, que conseguem conviver com sua deficiência e se tornam mais aptos em algumas atividades, até do que aqueles que são plenamente perfeitos na sua complexão física, né? Entende qual é o ponto o problema aqui que tá inserido? O problema é o seguinte, é que você está buscando para si uma experiência abstrata, ao qual você não tem condições de resolver. Entende? E, como o problema é abstrato, foge dos seus meios de ação, de solução, você tem que culpar alguém que, em tese, também seria abstrato e também teria meios de ação possíveis para resolver o problema. Quem seria? Deus. Aí por isso que o cara vira ateu. Né? Só que isso é uma abstração, cara. Isso aí, né, é aquilo que o professor Lago chama muito bem de punhetologia mental. Punheta mental, você fica elaborando termos na sua cabeça e aquilo não tem ligação nenhuma com a realidade ao qual você está inserido. Não é um problema que se apresenta diante dos seus olhos, tá? É um problema que, se você não tivesse tecnologia na sua mão, se não tivesse celular aqui, uma televisão, você nunca ia saber que existiria. Tá? Nunca ia saber que existiria. Não de forma tão abstrata e genérica como o mal no mundo. Né? Deixa eu só responder aqui que alguém perguntou. Como devemos interpretar que o mundo jaz no maligno? É simples. É justamente a resposta a esse problema, entendeu? Ou seja, o mal ele vai existir no mundo. Né? Por diversas formas possíveis. E não tem como você combatê-lo de forma ampla e eminente. Quem prometeu combater esse mal no mundo é Deus, o próprio Jesus Cristo, que ao final dos tempos virá para julgar vivos e os mortos, tá? Colocar um limite nas coisas, ou seja, jogar os ímpios para a sua condenação, ou seja, fazer a justiça divina valer. Tá? A pessoa que quer resolver o problema do mal do mundo, ela quer ser justa, ela quer ser um juiz do mundo,
Só que você não consegue fazer, porque é impossível, entendeu? Porque a justiça humana, que é a justiça que nós alcançamos, ela é somente um mero reflexo da justiça divina. Tá? A gente não pode nem dizer com a imitação, porque às vezes você consegue imitar, o negócio fica muito bem. Mas é um reflexo, entendeu? Certo? É tipo, eu aparecer aqui pra vocês no Instagram e botar um filtro. Certo? O filtro está copiando parte da minha aparência e transformando ela em algo aparentemente legal. Mas não é a mesma coisa. A minha presença pessoal e física nunca vai ser substituída por essa presença aqui virtual. A mesma coisa a justiça humana. A justiça humana só consegue fazer isso. Agora, por revelação, a gente sabe que o que a gente consegue imitar e copiar é a misericórdia divina. A gente consegue ser misericordiosos. Né? Isso é um mandamento para o Cristo. Né? Sejam misericordiosos, né? Como nós o somos, etc. Né? O rapaz botou aqui, somos educados com Deus do sucesso. Isso aí é outro ponto que a gente vai falar aqui. Tá, então a gente falou, olha, o problema do mal no mundo é a questão da abstração. Então tem que tirar o sujeito da abstração e levar para a realidade concreta, entendeu? Na maioria das vezes, você pesar a sua realidade, você vai ver, olha, 51% das coisas são boas, 49% são ruins. Olha, 51% das coisas serem boas, quer dizer que a resistência é boa, entendeu? Entende? Simples assim. Você quer ver outra coisa? Olha só. Se ele fala assim, ah não, as criancinhas estão morrendo, não sei o que lá. Você vai no hospital, entendeu? Vai lá no hospital e vai na ala infantil, onde as crianças já são determinadas para morrer. Onde elas vão morrer de fato. Elas têm alguma doença que vai fazer com que elas morram. Vê a reação dessas crianças diante dessa realidade. Elas não estão tristes. Elas não estão chorando. Elas não estão, meu Deus, porque o mundo é tão ruim, porque esse Deus não existe. Elas não estão fazendo isso. Ou seja, elas estão serenas. Elas estão aceitando cada minuto da sua existência, mesmo sabendo que essa existência boa vai ter um fim decretado. Já está certo para elas. Que na verdade, essa existência já tem o seu fim decretado para todos nós. Todos nós temos o fim decretado quando nascemos. Entende? Quando nós nascemos, nós temos o nosso fim decretado. Nós não sabemos quando, mas nós temos. A diferença é que essas crianças sabem quando. E nós não sabemos. Tá? Mas aí o que acontece é o seguinte, essas crianças estão serenas diante desse sofrimento. Eles estão livres, elas estão em paz. E aí vai você julgar a realidade delas. E você, com seu chilique, dizer que elas não estão reagindo como deveriam. Que elas não deveriam acreditar num Deus onipotente, bom, onisciente, onipresente, etc, etc. Enquanto, na verdade, a tendência e a reação que elas têm não é essa. Entende? Então, repare como eu falei, é uma abstração, entendeu? Você está vivendo num mundo mental, entendeu? E tem que ir para a realidade, tem que ir para a vida concreta, entendeu? Então esse é o primeiro problema do ateísmo, tá? Detalhe, a gente não está falando do ateísmo em si, tá? A gente está falando aqui de vias, meios que ocorrem para que isso ocorra com a pessoa, né? A gente elencou 6 aqui, a gente não, é o catecismo. Então vamos lá. O segundo é a ignorância ou indiferença religiosas, né? Isso pode acontecer. Isso às vezes, tá? Tem sempre aquela questão aquele debate do dogma, né? Que fora da igreja católica há salvação. Ele fala, olha, não há. Mas em que sentido? Porque aqui, quando se fala de fora da igreja católica não há salvação, a gente está falando não só de uma igreja física. Ou seja, não está falando assim, fora dos muros físicos do Vaticano não há salvação. Não é isso, entendeu? Ele está falando o seguinte, olha, a igreja se constitui de uma realidade material e de uma realidade espiritual. Essa realidade material é que nós somos inseridos quando recebemos o batismo, mas também somos inseridos numa realidade espiritual, que é o corpo místico de Cristo, certo? As pessoas que porventura se encontram nesse caso de ignorância ou indiferença, etc., não conheceram a fé como deveriam, não lhes foi transmitida a fé como deveria, certo? E nutriram uma boa vivência moral da vida, né? Que muitas vezes vai implicar em acreditar em Deus. Não quer dizer que todos os ateus que estão na ignorância vão morrer. Não é isso, vão para o inferno. Não é isso, entendeu? É que é o seguinte, o sujeito que, vamos supor o seguinte, o sujeito que, sei lá, é um hindu, ou ele é um budista, ele reconhece a existência de Deus. E ele tenta todos os dias da vida dele viver em conformidade com aquilo que ele buscou e entendeu como sendo Deus. Esse sujeito está mais próximo de uma possível salvação extraordinária do que o sujeito que não reconheceu isso na vida dele.
Entende? É somente isso, uma questão de níveis, de diferença, tá? Mas, no caso desse caso aqui da ignorância, indiferença, etc, etc e tal, vem exatamente por isso. E aí vem a nossa necessidade de que esse próprio dogma vai mostrar que, olha, apesar de que algumas realidades que existem, que possibilitam, né, que o homem não conheça a Deus e não se salve, né, pode ser que em algumas ocasiões ele consiga, porque ele tentou viver da melhor forma possível, reconhecendo a Deus na sua vida, na sua existência. Né? Porque não chegou para ele a mensagem do Evangelho, ou porque quando chegou distorcida. Certo? Ou seja, eu já vi casos assim de, sei lá, acho que era protestante, falar a pessoa uma coisa assim absurda a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a pessoa se fechar completamente essa ideia, entendeu? Só que você vê que o que o cara tá falando não existe, não é realidade, entendeu? É um Jesus Cristo que ela criou na cabeça dela, entendeu? E o sujeito recebeu aquilo. Bom, aquilo não é o próprio Jesus Cristo em si, revelado nas Escrituras, né? Não é nem um Jesus Cristo experienciado. É uma coisa que a pessoa criou na cabeça dela e passou para outra. Ou seja, a pessoa passou um ídolo para ela. Entendeu? Isso gerou nela uma certa indiferença, uma certa ignorância, um certo fechamento daquela realidade. Uma certa confusão, entendeu? Óbvio que o sujeito faz isso, né? Ele vai pagar muito no juízo lá, enfim. Né? Porque ele tá fechando a possibilidade de uma pessoa se converter, de uma pessoa voltar-se para Deus, ter religião. Tudo, né? Mas no caso, o que ocorre na ignorância ou indiferença? Tá? Aí, o Miguel falando, quase aconteceu comigo quando era mais jovem, dentro da nossa igreja mesmo, pra você ver, entendeu? A gente vai falar desse ponto aqui agora, daqui a pouco, acho que é o próximo. Não, é o quarto. Mas vamos lá, esse é o segundo ponto. Então, o que ocasiona essa ignorância ou indiferença? A falta da presença da religião no mundo, né? Ou seja, os símbolos, né? Os símbolos religiosos, pessoas que vivam verdadeiramente a religião, né? Pensa assim, um santo que é muito bem conhecido no mundo, sei lá, tipo, Madre Teresa, ou Irmã Dulce, entendeu? O quanto o exemplo delas não fez com que muitas pessoas que estavam alheias à realidade de uma existência superior, de uma vida religiosa, se atentassem para esse fato e buscassem aquilo em algum nível, né? Quantas pessoas não pensaram nisso, certo? Não se converteram nesse ponto. Então, por isso, é uma coisa que é interessante a gente pensar. Mas isso é forte, isso é efetivo, tá? Quando é bem feito. Porque a gente vai falar do quarto ponto, que é o ponto oposto a esse tipo de exemplo de presença religiosa no mundo, tá? O terceiro ponto que a Catecismo vai indicar é o seguinte, olha, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, certo? O que isso quer dizer, tá? É o famoso, a gente tem também a mania de falar mal dos santos, né? A gente fala assim, de Marta, não sei o que, parará. Não, eu não diria aqui que talvez seja uma coisa relacionada a Marta ou a Santa Marta, né? Mas é relacionado ao seguinte, tá? Ao sujeito que ele está preocupado, né, em manter um paraíso aqui na Terra. Foi que nem um rapaz, ele fez uma pergunta lá na página, ele fez assim, olha, como é que eu faço para dizer um não para a pessoa, entendeu? Eu falei, olha, você tem que parar de achar que você vive no paraíso, meu filho. Entende? E assumir as consequências das suas ações. Depois ele me explicou melhor. Ele falou, não, porque é uma pessoa que gosta de mim, pá, eu não quero ter relacionamento com ela, eu queria dizer um não pra ela sem magoá-la. Eu falei, mas isso é impossível. Não tem como você dizer um não pra uma pessoa, ainda mais numa condição dessa de relacionamento amoroso, ou qualquer coisa, entendeu? Entendeu? Sei lá, você tá na rua, o mendigo pede dinheiro, esmola pra você não tem. Você vai ter que dizer um não pra ele, aquele não dói pra ele, entendeu? Não tem como você dizer um não pra alguém sem doer, entendeu? Só no céu, porque é o santo que aceita a contrariedade. O santo que aceita bem as contrariedades da sua personalidade, na sua vida. Aí você consegue dizer um não pra alguém que não vai se doer, que não vai sentir dor, né? Que não vai sentir mal, entendeu? Então, às vezes a pessoa quer isso. Ter esse exemplo aqui é um exemplo bem menor, digo isso de passagem, mas às vezes a pessoa tem isso na vida, na carreira, na vida familiar, né? Na vida pessoal, entende? Então a pessoa tem essa percepção de que, olha, eu tenho muitas preocupações, tenho muitas dificuldades, eu preciso dar um jeito de me livrar delas, entendeu?
Quem sabe, você já deve ter ouvido isso, principalmente das gerações mais anteriores. Não, esse negócio de religião é pra velho, pra quem tá perto da morte, entendeu? Agora não, agora eu preciso resolver a minha vida, entendeu? Só que o sujeito que tá falando isso, ele tá com uma percepção errada do que é a vida humana, entendeu? Porque a vida humana, pra si, se você olhar bem para as coisas que você faz no dia a dia, para as coisas que você experimenta no dia a dia, tá? A vida humana, ela não tem nenhum sentido em si mesma. Qual o sentido de você acordar todo dia de manhã e trabalhar, fazer as coisas, não. Todo dia você levanta, trabalha, vai fazer isso. Levanta, não. Aí vai família, não sei o que, não sei o que. Final de semana faz... Qual é o sentido disso? Em si mesmo nenhum, entendeu? Você vai ficar depressivo. Você vai ficar absolutamente laxo. Enfim, abandonar as coisas, entendeu? Né? Ou seja, uma dimensão maior da vida humana, a pessoa está se negando. E ela está negando isso por conta de que ela está pegada bem às necessidades dela aqui na Terra. Tem uma frase do Professor Lado que explica muito bem isso aí. Que é o seguinte. Ele fala assim, às vezes o diabo complica a nossa vida prática para que a gente esqueça de que exista outra vida. Que exista a vida eterna. Então o diabo complica a vida prática da gente, nosso cotidiano, para que a gente esqueça que existe uma vida eterna. A gente tem que trabalhar em função dela. Tudo que a gente faz aqui, em certo sentido, tem que estar buscando se orientar para esse sentido mais nobre, tá? E aí vem um quarto ponto, que foi o que eu falei, que é o mau exemplo dos crentes, que foi o exemplo que eu citei, o Miguel falou aqui também, tá? Ou seja, olha só, hoje a pessoa se converte e a pessoa já quer sair ensinando catecismo para os outros, entendeu? Falando quem é herege, quem não é, quem é isso, aquilo outro. Cara, você está dando um mau exemplo, entendeu? Lá no final, se vocês perseverarem bem nesse projeto aqui, sei lá, daqui uns 3 anos, não sei quanto tempo vai durar esse projeto aqui, tá? Vocês vão poder, né, refletir melhor comigo sobre o segundo mandamento. Mas isso é um pecado contra o segundo mandamento. Quando você resolve falar em nome de Deus, tá? E começa a falar besteira, entendeu? Entende? Porque você é o nome de Deus. O que é um nome? Tá? Um nome, em certo sentido, primeira coisa, é um símbolo, tá? Então, quando você escreve árvore, não tem uma árvore ali, mas tem ali uma junção de símbolos, tá? Que, ao você ler, representa e denota o ente material chamado árvore, que você conhece na vida comum, na vida cotidiana. Então, você lê árvore e você vê uma árvore na sua imaginação, certo? Um nome é um símbolo, tá? E, ao mesmo tempo, ele também nomia, vem de ordem, tá? Então, quando você se coloca como alguém falando em nome de Deus, ou seja, você é quem vai exercer a ordem divina na Terra, sem ter preparo para isso, você está pegando contra o segundo mandamento, filho. É usar o nome de Deus em vão, entendeu? Não quer dizer que você não deva nunca usar isso, também tem outro ponto. O pessoal acha que não. Não, claro que não, entendeu? Mas são algumas ocasiões específicas que você deve fazer isso. Não todas. E depois de muito tempo, entendeu? Muito tempo, tá? Que é um conselho de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio dá esse conselho. Olha, os recém-convertidos, guarda a fé, entendeu? O máximo que você puder ocultar da sua fé, você oculta, entendeu? Tá? Claro, vai ter sempre a dimensão pública da fé. Que você vai ter que ir no templo, você vai ter que ir lá na igreja, rezar, né? Seus parentes vão ver você usando camisas religiosas, ou, sei lá, né? Um texto na mão, comprando alguma coisa. Isso vai acontecer, entendeu? Mas quanto menos você ostentar, melhor para você, entendeu? Tá? Por quê? Porque a fé é uma semente, entendeu? E se ninguém pega a semente que planta e fica o tempo todo cavando buraco na terra para poder ver a semente, ou para mostrar a semente para os outros, né? Você dá brecha para que vermes entrem ali e destruam a semente. Você só vê a semente, só mostra quando a árvore cresce. Então, primeiro você planta a semente, depois você deixa a raiz frutificar na terra, para depois ela começar a subir em caule e aparecer, entendeu? Então, esse mau exemplo também é causa de possibilidade de ateísmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. E, por fim, né? Por fim não. É a quinta. A quinta é as correntes de pensamento hostis da religião. Ou seja, a gente tem, hoje, ideologias que desprezam completamente a prática religiosa. Eu já falei lá no curso que eu fiz, que eu lancei, que é a Igreja das Raízes da Modernidade, para falar sobre o humanismo. O humanismo é uma dessas crenças. Humanismo, o iluminismo, o liberalismo,
a ideologia marxista, alguns pensamentos conservadores também vão de encontro. E veja, eu não estou falando aqui Deus, eu estou falando assim, a ideia de religião, tá? A prática de religião. Pode acontecer, tá? Esse é o mais simples, é aquilo que a igreja chama do mundo, né? O inimigo do homem, fala o mundo, o diabo e a carne, né? Então isso faz parte do mundo, faz parte da nossa existência, né? Isso já existia na Grécia, enfim, pensamentos contrários à religião. O Breno falou, eu já fui seduzido por essa ideia de catequizar os outros. Fato, cara, isso aí é uma constante na vida humana. A gente quer falar, entendeu, das coisas que a gente ao menos tem alguma visão, algum vislumbre, mas não é assim que funciona, né? Tem que ter paciência. E por final, ele fala a atitude do homem pecador que, por medo, certo? Esconde-se na presença de Deus e foge diante desse chamado. Ó, o Kleber aqui. Kleber. Valeu, Kleber, presença aqui, segunda presença aqui na nossa catequese. Mariale comentou, o que aparece de neoconvertido se achando um cavaleiro ordenado. É fato, cara, fato. Hoje, por exemplo, olha só. Hoje a gente teve um exemplo lamentável. Foi alguma paróquia aí postou falando, não, a gente vai parar com as missas por causa do frio. Não, porque botou assim, só para cumprir preceito, blá 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 blá. Beleza. Tá? Isso aí é lamentável, é horrível, é um sinal horroroso nos nossos tempos, né? Principalmente se vindo de um sacerdote, é complicadíssimo isso, né? Mas, cara, o que teve de gente que aproveitou a situação para poder jogar em cima disso? Você viu um monte, velho. Um monte, entendeu? De, não, pra aqui, aquilo outro, parará, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, isso aí não é correção. Você só tá só evidenciando um pecado que já tá exposto, entendeu? O que você está fazendo? Na ânsia de querer fazer o bem, de combater o mal, você está fazendo o mal se espalhar como um fogo pelo trigo, entendeu? Ou seja, em vez de estar jogando água no fogo, você está jogando gasolina, entendeu? E jurando que está jogando água, entendeu? Olha, essas coisas, o que você faz? Você ignora, entendeu? E reza pela alma do sacerdote, reza pela alma da pessoa, né? Reza para que as pessoas se convertam, né? E não aceitem, não abraçam uma ideia dessas nunca, né? Mas você não vai espalhar um pecado que já está lá, entendeu? Você tem que ter o quê? Tem que ter discernimento para essas coisas, né? Mas todo mundo se aproveita para isso. Você fala, não, mas é caridade. Você não está corrigindo ninguém, cara, né? Olha, o que ajudou e o que ajuda, tá? Foi alguns padres que falaram. Eu vi muitos padres falando. Isso aí sim, entendeu? Sabe por quê? Quando o cara é padre, por pior que ele seja, entendeu? Ele tem dentro dele uma coisa chamada graça sacramental para exercer aquela atividade. É igual o cara que é casado ou batizado, tá? Ele tem uma graça, é transformado algo no ser dele, tá? Na natureza dele. Não é mais a mesma coisa. Ele pode não estar correspondendo, mas é que eu falei no começo dessa live, olha, tá? Aqui a gente falou de modo natural, amplo, tá? Qual foi o modo que a gente falou? Olha, independentemente do cara aceitar ou não, tá? Existe a união dele com Deus. Não interessa se ele acredita, se ele rejeita, isso existe, tá? Isso é uma realidade. É a mesma coisa com o sacerdote. Ele pode ser ruim pra cacete, entendeu? E tem, eu conheço. Mas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, ele tem dentro dele, se a ordenação dele foi válida, ele tem dentro dele essa graça que transformou ele. Então você tentar corrigir ele, ainda mais na internet, não vai resolver nada, entendeu? O que vai soar para a maioria das pessoas é que o sacramento da ordem não tem valor nenhum, entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção dessas coisas, aprender a não ficar se guiando pela massa, entendeu? Mas é isso. Então, ele fala aqui da atitude do homem. Deixa eu só ver se teve alguns comentários aqui, tá? O Kleber falou quase tudo da psicologia moderna. Pois é lamentável isso. Sobre as correntes antirreligiosas, tá? Daniel, olha aqui a minha semente, mas ela está na sua mão. Não vai frutificar nunca. Exatamente, entendeu? Exatamente. Você fica tirando a semente da terra para mostrar para os outros. O Thierry, catequizar não, mas o ato de corrigir um erro explícito é um ato de caridade. Depende de quem você está querendo corrigir, foi o que eu falei. Você tentar corrigir o sacerdote vai depender muito da circunstância da situação, entendeu? É a mesma coisa o filho querer corrigir o pai, filho. Você não vai conseguir nunca, entendeu? Por quê? Porque tem uma coisa na natureza humana que está lá. Que o filho, ele está numa hierarquia inferior ao pai. Não tem como você superar isso, entendeu? Isso é uma coisa que é determinada, entendeu? Olha, quando Deus gera uma vida no ventre de uma mulher, ele fala o seguinte, olha, essa vida aqui está subordinada a essas duas pessoas.
tá? Está subordinada, entendeu? Ele está definindo, está determinando, entendeu? Então não tem como você corrigir isso. Você só corrige quando você supera essa ordem natural, que aí você já tem uma vida sobrenatural profunda, que é a vida do santo. Por isso que o santo consegue corrigir um pai, a mãe, o avô, o papa, entendeu? Porque ele não está mais preso a essa ordem natural. Você, meu filho, tem que aguentar e calar a boca, entendeu? Entende? E corrigir nos momentos que você tem possibilidade de fazer isso. Ou seja, se você é o pai, você pode corrigir o filho. Você vai conseguir corrigir o filho, tá? Com o pai, no máximo, você dá uma sugestão, entendeu? Olha, eu tô vendo que o senhor tá fazendo isso aqui, mas talvez não é melhor fazer dessa forma. Pronto, é o seu papel, entendeu? Mas você não consegue chegar e botar a banca, entendeu? Ah não, pai, faz isso aqui, porque não sei o que lá, porque você não vai conseguir, cara. E pior, sabe o que é pior? Porque se você fizer isso, a sua afronta diante dele vai ser tamanha que vai fazê-lo rejeitar o bem. Então, em vez de você estar empurrando ele na direção do bem, você está empurrando na direção do mal. Entendeu? Tem um outro problema ainda. É que, como eu falei, você é parte do seu pai. E se você ficar observando e tentando resolver os defeitos dele que estão em você, você não vai percebê-los. E você vai imitá-los e copiá-los. Quantos casos não tem de filhos que reclamam da bebedeira do pai e de virar alcoólatra depois? Tem vários. Claro, isso aqui é um exemplo bem radical, mas existem outros tipos de defeitos sutis que você não percebe. Então corrigir uma radicalidade é de fato, entendeu? De fato é, mas em que situação? É isso que as pessoas não pensam mais, tá? Então, o final, a última, que vocês não estão me deixando falar, que é a atitude do homem pecador, que por medo esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Isso aqui é a famosa sem-vergonhice humana, tá? Ou seja, o sujeito, né, ele se percebe errado. Aliás, eu já percebi isso em mim uma vez, logo na minha conversão, né? Isso evidencia também o elemento 4, né? Que eu falei do mau exemplo dos crentes, que é a questão da própria evangelização. Você tem que saber, entendeu? Tá? Você tem que saber a forma que você vai falar de algumas coisas para algumas pessoas. Não é todo mundo que está disposto a ouvir tudo. Então, às vezes, você joga lá alguma verdade que a pessoa não está aberta e ela se fecha aquilo ali, entendeu? Isso pode acontecer. Eu já percebi isso. Tava numa conversa, o jeito começou a falar, porque isso aqui é pecado, pecado, pecado. Caramba, aquilo deu um temor muito grande. Que eu vejo assim, por alguns segundos a ideia de, não, vou abandonar isso aqui, tá? Vou deixar de tentar viver isso aqui, que é impossível, parará, parará. Aí depois o próprio sujeito percebeu a merda que ele tinha feito, ele falou, não, pera aí, não é assim, entendeu? Isso aí leva tempo, tem que ter calma, tem que ter pá, parará, e pronto, a coisa clareou, entendeu? Entende? Isso pode acontecer com esse último caso, mas às vezes é o caso de sem vergonhice também, né? O sujeito, ele não quer abandonar, né? E aí ele prefere revestir o amor dele pelo erro com medo, né? Ou seja, um medo de uma percepção errada de Deus que ele cria, entendeu? Ou seja, esses dias eu vi o vídeo do Padre Paulo Ricardo falando que a pessoa pensa assim, não, né? Que no inferno é assim, não, no inferno é assim. Tá lá, todo mundo no inferno queimando, né? E tem um Deus indiferente falando, não, por mim pode nem queimar. Não é assim que funciona, entendeu? O cara que tá no inferno, ele escolheu aquilo ali. E Deus sabe disso, entendeu? Aliás, o fogo do inferno, que é que tem ali, é a própria presença divina, entendeu? Porque se o inferno existe e ele existe, só quem pode sustentá-lo, ou seja, permitir que ele exista, sustentar no ser, tá? É Deus. Esse ato de Deus sustentá-lo é o que gera aquele fogo, que é o ódio que as almas têm da presença divina. Entendeu? É tipo o sujeito que é invejoso. Ele é invejoso e aí ele vê alguém melhor que ele e ele fica se mordendo de raiva por dentro. Aquela flama, aquela chama de ódio que ele tem é a chama do inferno. É a mesma. Entendeu? Ou quando o sujeito tá pegado, sei lá, ele é um adúltero e ele vê a mulher que ele tá desejando, tá? Saindo com outro cara. E ele tem raiva daquele cara. Essa raiva, essa combustão interior é a combustão que tem no inferno, é a mesma. Ou seja, é possível viver o inferno aqui na Terra. Então, não é assim que funciona, né? Então é isso. Essas são as 6 causas de abandono. E aí o catecismo vem no número 30, ele falou o seguinte, olha. Ele inicia com o Salmo 105, versículo 3. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Ou seja, veja, não é alegre-se o coração dos que encontraram o Senhor, ou alegre-se o coração dos que possuem o Senhor, dos que copiaram o Senhor. Não. Ele está falando o seguinte, só um mero ato de buscar a Deus já deve ser um motivo de alegria para o sujeito. Só um mero ato de ele perceber essa realidade divina e de ele querer buscá-la já deve ser um motivo de alegria para Deus.
E aí ele começa a fomentar o seguinte, olha, se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros, que o ensinam a procurar Deus. Repare que o que ele fala aqui, quais são os remédios que ele dá, tá? Esforço da sua inteligência, certo? Né? Retidão de sua vontade, coração reto e o testemunho dos outros. Repare que essas coisas todas, se você depois pega o catecismo, olha esses dois trechos, 29 e 30, e veja esses remédios que ele dá e compare com os problemas que ele elenca. Você vai ver que eles casam entre si. Não casam perfeitamente porque ele dá 6 remédios, tá? Ou ele dá 6 problemas e ele elenca aqui esforço, retidão, coração, testemunho. Ele elenca 4 remédios, tá? Mas você vai ver que, por exemplo, olha, o esforço da inteligência vai ser um remédio tanto para o problema do mal quanto para as correntes de pensamento X. Entende? Depois façam esse exercício e vão tentando casar esses remédios que ele dá com os problemas que ele elenca. Você vai ver que vai ser bem proveitoso, né? E aí ele continua e finaliza, e a gente finaliza aqui também. O sujeito que faz isso não tem Deus no coração, mas vamos lá. Ele cita Santo Agostinho, ele fala assim, olha: vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela... Cadê? Peraí. De novo. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação... Eita, peraí que eu confundi tudo aqui. Peraí. Vamos reler de novo. Oh, meu Deus. Foi a moto. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente. O homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. É o famoso trecho de Santo Agostinho sobre as confissões. Exatamente, Brenda, ele repete. Eu que estou confundindo aqui. Então a gente vê o seguinte, até por ser um trecho desse dia de Santo Agostinho, ele fala isso, olha, o Deus está chamando o homem até mesmo nas coisas belas que ele encontra e que ele acredita não ser parte de Deus, tá? Então, sei lá, o sujeito, ele é ateu e ele põe como trono dele, como trono da divindade dele, o dinheiro, tá? A realidade do dinheiro, de ter poder financeiro, é uma realidade que chama a Deus, porque relembra a posse e a onipotência divina, tá? Então, cada uma dessas coisas que nós, às vezes, substituímos por Deus, na verdade, também é um clamor do próprio Deus de volta a ele, tá? Então, tem um trecho muito bonito do diálogo de Santa Catarina, que Deus Pai fala para ela, olha, todos saíram das minhas mãos e todos retornam para ela, né? Em certo sentido, Deus está sempre nos chamando de volta. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro aqui as questões do ateísmo, as causas do ateísmo, os motivos, as possibilidades de combatê-lo, tá? Isso é bom pra gente que às vezes lida com outras pessoas, certo? E na próxima catequese a gente vai falar das vias de conhecimento a Deus. Quais são as vias que o homem pode conhecer Deus? Algumas questões. A gente vai tentar perceber um pouco através de nós mesmos, da nossa razão, como a gente consegue conhecer melhor e perceber Deus, né, na vida. Então é isso. Mais uma vez agradeço aqui a presença de todos vocês que ficaram até o final, tá? Aos que vão ouvir depois também agradeço a audiência, tá? Fiquem com Deus, lembrando, todo sábado, nesse mesmo horário, mesmo local, a gente vai estar aqui. E quem aqui segue também a História Católica, amanhã a gente vai estar inaugurando a série de catequeses, análise e conversa sobre a catequese do Papa Bento XVI a respeito dos padres da igreja, tá? Então a gente vai começar com Clemente Romano. É isso. Abração aqui a todos vocês, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até semana que vem, pessoal.
Abração.